A palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos nessa noite tem como tema oportunidades. E eu estava pensando hoje sobre nessas oportunidades. E muitas das vezes, quando nós falamos de oportunidades, né, vem à nossa mente humana, nós como seres humanos, a oportunidade de uma porta aberta, a oportunidade de comprar uma casa nova, a oportunidade, né, de ter um carro e ter coisas materiais. Mas a melhor oportunidade é nas regiões celestiais, onde Efésios diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção. E a oportunidade que nós vamos falar um pouquinho nesta noite está no livro de Lucas, no capítulo 7. A partir do verso 36, que fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Vamos ficar, por enquanto, só até aqui, depois nós vamos descorrendo no resto do texto. Lucas fala que Jesus ele estava por ali, na região da Galileia, né, onde no verso 11 fala sobre quando Jesus ressuscita, né, o filho daquela viúva da cidade de Naim. E quando chega no verso 18, nós podemos ver que João ele envia os seus discípulos para perguntar para Jesus se ele era aquele que eles estavam esperando ou se teria que esperar outro. E o que eu acho lindo é que, na maioria das vezes, quando nós fazemos perguntas a Jesus, Jesus não responde da maneira que eu quero, não responde da maneira que eu espero. E a resposta que João queria era sim ou não. Mas Jesus, ele não responde rapidamente àqueles discípulos, mas ele começa a operar milagres e maravilhas naquele lugar. E depois, quando ele termina dele ensinar, dele pregar e dele curar, é que ele olha para os discípulos e disse-lhes: ide e anunciai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se o evangelho. Nesse interim, neste momento, os fariseus também se faziam presente ali. Os fariseus, eles presenciavam todo aquele ensinamento que Jesus fazia, todos os milagres que Jesus fazia, e aquilo dali incomodava eles. Aquilo dali era como se fosse um confronto para eles, porque eles se intitulavam como religiosos, que eles sim eram santos, que eles sim eram conhecedor da Torá, e chega Jesus arrastando multidões e fazendo milagres, fazendo o povo ver, fazendo o povo ouvir. Eles tinham que arrumar algum meio de calar esse Jesus, porque estava como se estivesse ferindo a religião deles. E um dos fariseus, por nome de Simão, convida Jesus para jantar em sua casa, para ir à sua mesa. E Jesus,
conhecendo a intenção do fariseu, mesmo assim, Jesus não perde a oportunidade de pregar o evangelho. Mesmo sabendo que o fariseu não queria ser seu amigo, mesmo sabendo que o fariseu não queria compartilhar a sua vida, mesmo sabendo que o fariseu não ia abrir o seu coração para ele, mas ele foi à casa do fariseu. E a palavra, ela nos mostra como Jesus foi tratado ao chegar ali, porque ele diz assim, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. É como se ninguém tivesse acompanhado Jesus. É como se ninguém tivesse recebido Jesus à porta. Era tão somente, venha jantar na minha casa. Quando nós pegamos esse texto, quando nós pegamos esse versículo, que inicia essa história do fariseu quando convida Jesus, e trazendo para o nosso contexto hoje, não é muito diferente. Muitas das vezes, nós convidamos Jesus para a nossa casa. A maioria das vezes, nós convidamos Jesus para a nossa mesa. Mas nós não queremos que Jesus vá até os nossos quartos secretos. Nós só queremos que Jesus fique somente à mesa. Nós não permitimos que Jesus vá além disso. Porque o costume judeu, quando se convidava alguém, esse alguém passava a ser íntimo. Esse alguém passava a compartilhar de tudo que o dono da casa tinha. Onde o dono ia sentar e ia mostrar todas as suas riquezas. Mas ali, Jesus tão somente não saiu daquela mesa. Tão somente não teve atenção nenhuma daquele fariseu. E dentro desse texto eu trago 2 pontos para nós falarmos nesta noite. O primeiro é, não despreze a oportunidade. Desprezar é desdenhar. Desprezar é não dar atenção. Desprezar é fazer de conta que ali nada existe. É tratar como se nada tivesse. Não dar importância, era uma coisa sem importância para o fariseu. E era isso que o fariseu estava fazendo com Jesus ali. Ele não queria, compartilhar a sua vida com Jesus. E quando nós lemos esse texto, a palavra ela nos dá a entender que em nenhum momento, nem nas entrelinhas, nos faz entender que houve um diálogo entre eles. Em nenhum momento nós conseguimos perceber que houve uma conversa entre eles até então, nesses primeiros versículos. Porque Jesus está mesmo. Mas o fariseu não conversa com Jesus. O fariseu não fala com Jesus. O fariseu tão somente só queria ele ali para pegar alguma falha, para pegar alguma coisa que pudesse o acusá-lo e fazer ele calar. Era tão somente isso que o fariseu chamou Jesus para ali. E nos mostra o seguinte, quando o fariseu chama Jesus para a mesa, quando Jesus se senta à sua mesa, quando a vida está diante de você, quando o Salvador está diante de você, quando o Libertador está diante de você, mas o teu coração está fechado, a porta do teu coração está passado a chave, você não se permite falar com Jesus, nem ouvi-lo Jesus, era isso que o fariseu estava fazendo naquele momento. Naquele momento nos dá a entender que eles estavam comendo, bebendo, mas ele não estava compartilhando com Jesus. Ele não estava aproveitando a companhia de Jesus na sua mesa. E quando nos fala de não aproveitar as oportunidades, também veio à minha mente a passagem do jovem rico, que também está em Lucas 18:18. Aquele jovem, ele chega até Jesus e pergunta o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E Jesus pergunta para ele se ele conhece os mandamentos. E ele disse que conhece a todos, desde a sua mocidade que eles o guardam. Então, é um homem que conhece a Torá, é um homem que conhece as leis, era um homem que cumpria os rituais, era um homem que até dava esmola, era um homem que fazia tudo aquilo que se mandava. Mas
ele não tinha a vida eterna. Por conhecer a lei, ele sabia que existia uma vida eterna. Por conhecer a Torá, ele sabia que ia existir uma vida eterna. E quando ele ouviu falar de Jesus, e Jesus passou por ali, ele foi até ele. Porque ele diz, esse homem tem palavras de vida, este homem tem poder em suas mãos que só pode ter vindo do céu. E ele tem a resposta para mim. Ele foi no lugar certo, ele foi a pessoa certa, ele foi na direção certa, ele foi até com as palavras certas. Mas a intenção era errada. Ele achava que poderia comprar a vida eterna, porque tudo que ele tinha era através do seu dinheiro. A Bíblia diz que ele era riquíssimo. Tudo que ele possuía, o seu dinheiro comprava. Mas a vida eterna, ele não sabia que não se compra. É graça, é favor imerecido do Senhor. E isso não há dinheiro que pague. E quando Jesus pede para aquele homem vender tudo que ele tinha, Jesus não estava pedindo para aquele homem ficar pobre. Jesus não estava dizendo que ele tinha que ser mendigo e sair pedindo nas ruas. É porque Jesus, ele como conhece o nosso interior e o nosso coração, ele sabia onde estava o tesouro daquele homem, estava o seu coração. Por isso que ele pede para ele vender. Venda tudo que você tem e dê para os pobres. É porque ele sabia que aquele homem amava as riquezas. Mateus 6 também fala disso. A partir do 21, ele fala sobre isso, se eu não me engano agora. E mais na frente, o Senhor diz que não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e as riquezas, porque eu tenho que escolher a quem eu vou servir. Se eu sirvo as riquezas, eu vou gastar o meu tempo em produzir mais. Se eu tenho dinheiro, eu vou gastar o meu tempo em ter mais dinheiro. Se o dinheiro é o meu Deus, se as riquezas é o meu Deus, eu tenho que gastar toda a minha vida para me ter dinheiro. Então não tem como eu ter tempo de buscar a Deus. Não tem como eu ter tempo de louvar a Deus, porque todo o tempo que eu tenho é para buscar as riquezas, para que as minhas riquezas aumentem, para que as minhas riquezas se multipliquem. Agora, se eu tenho o Senhor, Jesus, como o meu Senhor, como o meu mestre, como o meu Salvador, eu vou viver para Ele. Isso não quer dizer que eu seja irresponsável e eu não vá trabalhar. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer cursos. Eu só não posso colocar essas coisas como prioridade. Eu só não posso colocar essas coisas em primeiro lugar. A nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade é Jesus. Por isso que Jesus pediu para que ele vendesse tudo. E a palavra diz que ele saiu muito triste da presença de Jesus. Por quê? Porque o seu coração estava lá onde estava o seu tesouro. E o seu tesouro era a riqueza. Então aquele homem, ele saiu bem pior do que chegou na presença de Deus. Porque ele não conseguiu o que ele queria com o seu dinheiro. Da mesma forma era o fariseu. O fariseu era autossuficiente. Ele não precisava ser perdoado por Deus, porque ele já era religioso, ele já cumpria os rituais, ele já fazia tudo que se mandava. Então, para que ele ia precisar de perdão de Deus? Ele não precisava, porque ele já se vestia como tal, as suas roupas eram diferenciadas, a sua fala era diferenciada, os seus lugares tinham que ser em destaque, porque ele era um homem reconhecido por todos. Era um homem visualizado por todos. Né? Quando ele jejuava, quando eles oravam, fazia questão de ser tudo visível, que as pessoas vissem. Então, para que ele ia precisar do perdão de Deus? A vida estava à mesa do fariseu, mas o fariseu desdenhou da vida. O Salvador estava à mesa do fariseu, mas o fariseu desprezou o Salvador. O libertador estava à mesa do fariseu, mas o fariseu não deu importância para aquele que tem poder para nos libertar das trevas e das garras de Satanás. E nesse momento que
o fariseu não está nem aí para Jesus, de repente a sua atenção é voltada porque entra uma mulher na sua casa. Uma mulher de má fama, uma mulher impura, uma mulher pecadora, entrou na casa do fariseu, do homem religioso. A sua atenção é chamada para essa mulher. E agora o fariseu fica com os seus olhos olhando para aquela mulher. Eu não acredito que esta mulher pecadora está dentro da minha casa. E ele vai e diz o seguinte: se esse fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que o tocou. Ela é pecadora. Esse homem diz que é santo e não sabe. Esse homem diz que é profeta e não sabe quem está tocando. Trazendo para nós hoje, nós vimos muito isso dentro da igreja. Muitas das vezes estamos na igreja, mas não estamos cultuando ao Senhor. Muitas das vezes nós observamos que tem pessoas que estão ali cumprindo todos os rituais, mas não está adorando ao Senhor. Porque no lugar de eu estar orando, olhando para o santo dos santos, eu estou olhando para aquele irmão que acabou de entrar, que há um mês atrás estava num lugar meio suspeito, e esse irmão vai subir para ter oportunidades. Esse pastor não é de Deus. Porque se ele fosse, ele não fazia isso. O nosso maior pecado hoje em dia é querermos colocar Jesus dentro de um quadro e eu ditar as regras como o nosso Deus tem que trabalhar, o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Porque sou eu que digo se é de Deus ou se não é. Quer dizer, o meu Senhor que é soberano, que tem todo o senhorio sobre mim, sou eu que mando, sou eu que ordeno. E é muitas das vezes nós nos deparamos com essas situações. Enquanto o fariseu estava apenas olhando para a mulher pecadora, ele não teve atenção nenhuma para Jesus que estava à sua mesa. Mas o que me chamou a atenção é quando Jesus disse: Simão. Parecia que Jesus estava dizendo: Beth, Rose, Rivaio, preste atenção em mim. Até porque eu estou à mesa e você não olha para mim. Beth, até porque eu estou aqui e você não me deu atenção. Até porque eu estou aqui, você nem me adorou. E você está preocupado com ela. Você está preocupado com o pecador. Dela cuido eu. Dela faço eu. Você tem que olhar para mim. Você tem que me adorar. O Senhor ele diz isso para nós quando nós entramos no nosso lugar secreto. Olha tão somente para mim. Não se importa com ela. Não se importa com ele, sou eu que cuido, sou eu que faço, mas eu quero que você me adore, eu quero que você me busque, eu quero que você se derrame na minha presença, eu quero que você se esvazie de você para ser cheio de mim. E até porque eu estou aqui, você não me deu atenção. E ficou olhando para ela, ficou preocupado com ele. E não pensou em você. Pense em você. Cuide de você. É você que tem que buscar. É você que tem que chorar. É você que tem que se alegrar na presença do Senhor. Não pense nela. Ela vai ao seu tempo. Mas hoje é você que eu quero. Hoje é você que eu chamo. Sabe, foi todas essas palavras que o Senhor me falava quando eu li, quando ele disse: Simão, Simão, para de olhar para ela, que eu estou diante de você. Eu estou na tua casa, na tua mesa. E Simão, assim como aquele jovem rico, perdeu a oportunidade que estava diante dele. Simão, assim como aquele jovem rico, não valorizou, não deu importância a quem estava à sua mesa. Mas também tem aqueles que sabem aproveitar as oportunidades.
Tem aqueles que não perdem um segundo sequer e corre aonde ele está. Aquela mulher, ela ouviu falar que Jesus estava na casa do fariseu. Aquela mulher pecadora, impura, cheia de pecado, cheia de defeito, que vivia na lama, ouviu falar que Jesus estava lá, na casa do fariseu. E ela disse, eu não vou perder a oportunidade de chegar perto dele. Eu não vou perder a oportunidade de tocar nele. Independente dos olhares. Independente de quem esteja lá. E aquela mulher, eu fico imaginando, quando ela vai correndo para ir até onde Jesus estava, ela para na porta e diz, eu preciso levar algo para oferecer. Eu não posso chegar diante dele com as minhas mãos vazias. E ela volta, ela pega aquele vaso de alabastro, pendura no seu pescoço e vai até a casa do fariseu. Imagina aquela mulher chegando naquela porta. E eu fiquei imaginando o meu primeiro encontro com Jesus. Aquela mulher olhando para ele, mesmo que ela viesse por trás, porque a Bíblia diz que ela veio por trás onde estavam os seus pés. E ela olhando para Jesus, e a cada passo que aquela mulher dava, a sua alma se alegrava. A cada passo que aquela mulher dava em direção ao Salvador, o seu coração se regozijava. A cada passo dado por aquela mulher, que ela ia de encontro à vida, as suas emoções iam sendo afloridas. A cada passo que ela dava em direção ao Salvador, aqueles turbilhões de pensamentos, de negatividade, aquelas algemas iam caindo por terra. A cada passo que ela dava de encontro ao Senhor, ao Cristo, ao soberano, todas as suas cadeias eram quebradas, todas as palavras contrárias estavam caindo por terra, todas as algemas do diabo estavam sendo quebradas, toda aquela vida na lama estava sendo desfeita. E quando aquela mulher chega de encontro ao Senhor, ela prostra-se aos seus pés. A palavra diz que ela chora e lava os pés de Jesus. Aquela mulher, ela se prostrou diante do rei. Aquela mulher, ela se prostrou diante do Salvador. E quando ela chegou ali diante dele, diante dos seus pés, houve um momento, uma conexão, um envolvimento de amor naquela mesa, que aquele fariseu perdeu de estar cultuando o Senhor. Enquanto aquela mulher derramava suas lágrimas, é como se eu estivesse dizendo para o Senhor, Senhor, o que eu tenho é isso. Está aqui a minha vida de pecado, a minha vida na lama, a minha vida de sujeira. Eu não quero mais isso para mim. Eu estou entregando aos teus pés. E quando ela derrama aos pés dele, ele enche ela com compaixão, enche ela com misericórdia, enche ela com amor e graça. Louvado seja o Senhor. E aquela mulher, as suas lágrimas passam a ser de gratidão, porque ela não entendia bem o que estava acontecendo dentro dela, mas ela se sentia livre de todo o peso, porque todo o seu fardo foi derramado ali e foi trocado pelo dele, que é suave e leve. E aquele fariseu que apenas estava olhando, não entendia o que estava acontecendo aos pés do mestre. Por isso que ele disse, eu entrei e você não fez isso por mim, Simão. Eu cheguei na tua casa, você não me tratou bem, Simão. Você não me recebeu direito. Mas olha esta mulher. Ela lava os meus pés, enxuga com seus cabelos, ainda me ungiu com o seu perfume. Porque quando aquela mulher quebra aquele vaso de alabastro, que todos nós
conhecemos, né, como é o modelo do vaso, ele tem o quanto certo de quebrar. E quando quebramos, todo o perfume tem que ser usado, não tem como guardar mais. Porque ele só é quebrado uma vez. Ele tem que ser usado todo. Tinha que ser derramado todo aos pés do Senhor. Quando aquele perfume é derramado, toda aquela sala sentiu aquela fragrância. Todas aquelas pessoas que estavam ali, porque eram muitas pessoas, porque aquelas reuniões, as portas eram abertas. Todos os homens tinham acesso, só não as mulheres. Mas o que aquelas pessoas não participaram e não perceberam foi que aquela mulher, ao se levantar, ela estava com o perfume, era de Cristo. Não era o perfume que ela trouxe. O perfume que ela trouxe foi derramado. O perfume de Cristo é dentro de nós. Nós exalamos esse perfume por onde passamos. Nós exalamos o perfume do Senhor nas nossas ações, nas nossas atitudes. Aquela mulher saiu dali, daquela casa, ao se levantar, ela não era mais a mesma. Aquela mulher, quando se prostrou, era um cadáver morto, apodrecido pelo pecado, mas se levantou uma mulher regenerada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher se levantou dali, exalando por onde ela passava, mas era o perfume do nosso Senhor e Salvador. Por isso, ela aproveitou a oportunidade que chegou diante dela. E o que nós temos que dizer nesta noite? Vamos agarrar essa oportunidade, porque o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos se vamos ver o sol nascer, mas se eu e você tivermos esse privilégio de contemplar o sol, vamos exalar este perfume que Jesus derramou dentro de nós. E o que eu acho lindo é quando Jesus dá a resposta para o fariseu. Quando ele olha, antes dele dizer para ela que os pecados dela tinham sido perdoados, primeiro ele diz para o fariseu: ela muito me amou, por isso os seus muitos pecados são perdoados. Sabe o que é que eu entendo com isso? Quando o inimigo das nossas almas ele quer nos acusar e quer nos apontar, Jesus diz para ele: olha, eu já conquistei lá na cruz, os pecados dele já foram levados para a cruz. Antes que você soubesse que você era dele, antes que você soubesse que os teus pecados estavam perdoados, Jesus já tinha decretado na cruz para o nosso inimigo, para aquele que quer nos fazer parar. Jesus já decretou na cruz, através do seu sangue, todos os nossos pecados foram perdoados. Louvado, agradecido é o nome do Senhor. Como não aproveitar essa oportunidade ímpar na nossa vida? Agarre, segure, não solte, não permita que palavras façam você parar. Não permita que cara feia faça você parar. Não permita que os não, que as pessoas dizem, faça você parar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus já deu sim para nós naquela cruz. Nós somos dele, nós somos do Senhor, nós vamos morar com ele, nós vamos viver com ele. Então aproveite a oportunidade em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, em nome de Jesus.